um lápis de ponta fina, segurados por uma mão grande e ossuda, era assim que escrevia João, ombros eretos, traços leves e esguio. João das Letras foi assim que passou a ser chamado. João acordava cedo, abria a janela, acendia seus olhos redondos e castanhos, abria os ouvidos para ouvir a melodia do dia. Cada dia tinha sua cor, seu cheiro e sua música. José Padeiro, Pedro Contador, Manuel Padeiro, professora Joana, evangelista motorista, Ana jornalista. Ufa, tantas profissões que passavam todos os dias por ali. E a Dona Glória, que não conseguia passar sem o seu palpite deixar. João, vai trabalhar! Manuel sempre dizia, te ensino a fazer pão lá na padaria. E o contador, 1, 2, 3, vai trabalhar, freguês? E a Dona Zefa, sempre aquela mesma falação, se ao menos moça fosse, te ensinaria o ofício de fazer doce. Mesmo moça não sendo, aceitaria de bom grado, se me sobrasse algum tempo. Ora, ora, que tempo é esse? Você nada faz. Aos poucos, o sol cansado descia por detrás das casas frias. Aos poucos, as lâmpadas e as luzes iam se apagando. Ouvia-se conversas e sentia-se o cheiro de leite com canela. João mantinha acesa a lâmpada do pensamento. As palavras jorravam como água de bica e um papel cor de palha. Ordenavam-se como desenho de letras entre palavras ditas. Chega o dia e com ele a romaria de quem cedo madruga. Dona Ofélia costureira, seu Raimundo jardineiro, Dona Clara cozinheira e a Dona Glória. Dona Glória que sempre ao passar tem que o seu palpite deixar. João, vida mansa, que nem a janela abriu, todo mundo na labuta, e ele, quem é que viu? Por volta do meio-dia, para um carro desses bem lustrosos, desce um senhor todo garboso, bem vestido e bem calçado, com um ar de homem abastado. Todo mundo sai apressado, oferecendo seu trabalho. O senhor diz, obrigado, não tenho tempo. E logo vai dizendo, vocês sabem me dizer onde é que mora um tal João? Todo mundo olha revoltado e diz, ora essa, tempo a perder não tem, mas vai atrás de quem nada faz? Então, Dona Glória logo aponta o dedo e mostra onde é que mora o tal João. João abre a porta e lá fora é pura confusão. Na rua nada se ouvia e a agonia só crescia. Como é que pode um homem nobre querer algo com um pobre diabo folgado? Lá pelas tantas do dia, o homem sai carregado com um fardo de papel, entra no seu carro lustroso e sai em arrancada. Um homem da rua diz, João, esse dinheiro todo que recebeu é por um fardo de papel? Meus doces são mais valiosos. E o meu pão, que é de massa especial? E as minhas camisas de colarinho são mais valiosas do que aquele papelzinho? Me diga aí, qual é a sua explicação? Digo sem pressa, lá dentro do pacote tem carruagem que voa, castelo encantado, menino que ri à toa, palavras escolhidas de A a Z. Meu ofício é fazer sonhar. Quem é que vai me ler? Muito bem, pessoal. Vocês então já ouviram a história ali do João das Letras, não é mesmo? Mas agora a prof quer que vocês façam a leitura do texto lá no seu livro. Faça a leitura, observe os sinais de pontuação, leia com a entonação da voz correta. Lembra que a prof falou ontem na aula que a gente tem que ler o texto de acordo com o que ele nos pede, né? As falas, certo? Então, faça a leitura em voz alta. A gente está precisando muito praticar a leitura. Faça toda a leitura do texto, acompanhe no seu livro e depois vamos responder aqui as atividades da página 54 e 55. Qual que é o tema do texto?
O tema envolve a rotina profissional e de vida de um escritor, que enfrenta os desafios do seu ofício, ou seja, do seu trabalho, acorda cedo e dorme tarde, e ainda a desvalorização da sociedade. Como você classificaria esse texto? O que você acha que é? Uma fábula, um conto, uma crônica, uma notícia? Por quê? O gênero textual é um conto. Os distratores são do tipo narrativo, ou seja, como se uma pessoa estivesse contando a história, para proporcionar uma reflexão a respeito das classificações de uma história, certo? Como se um conto, como se uma pessoa estivesse contando ali, um narrador, certo? Escreva como esse texto está organizado. Os personagens. Olha só. João das Letras, o José Sapateiro, o Pedro Contador, o Manuel Padeiro, o Evangelista Motorista, Joana Professora, Maria Secretária, Ana Jornalista, Raul Dentista, Dona Glória, Senhor Garboso de Carro. Certo? Então, aí são todos os personagens que fala lá no texto. E o lugar? Infere-se a uma vizinhança, possivelmente uma rua, um bairro, né? Qual que é o clímax da história? Qual que é o ponto alto da história ali? O conto tem uma reviravolta com a chegada do senhor Garboso, de carro, que adquire-se o material, livros, vírgulas, escritos do João das Letras. E qual que é o desfecho da história? A explicação do João das Letras sobre a riqueza do seu trabalho. De que maneira os personagens dessa história foram identificados? Olha só, os personagens são identificados pelos primeiros nomes e suas profissões, né? Como lá, fala ali, o João das Letras, o José Sapateiro, então sempre o primeiro nome e a profissão dele, certo? Que figuram como sobrenome, por exemplo, o João das Letras, o Pedro Sapateiro. O sapateiro acaba sendo o sobrenome dele. Afinal, qual era a profissão de João? Não era letras, né? Era qual? É bem provável que ele seja um escritor, né? De acordo com a história, a gente entende que ele era um escritor. O que você entendeu do seguinte trecho do conto? João mantinha acesa a lâmpada do pensamento. As palavras jorravam feito água de bica e, no papel cor de palha seca, ordenavam-se como desenho de letras ou coisa dita. O que a gente entende? Bom, eu entendi o seguinte: esse trecho se refere ao trabalho dele. Olha ali, João mantinha acesa a lâmpada do pensamento. Ele sempre estava ali, sabe, com a lâmpada ligada, sempre tendo ideias, com o pensamento sempre ali conectado nas informações, nas atualidades, sempre ligado para saber o que escrever. E a forma especial com que lida com letras e sentidos das palavras, consequência de seu modo de enxergar a vida, mais sensível e sentimental. Por isso que fala ali, ó, as palavras jorravam feito água de bica. Sabe o que é água de bica? Ela não para de jorrar, não para de sair água da bica. É constante, direto. Então ele tinha a lâmpada do pensamento acesa e as palavras vinham direto, sem parar na cabeça dele. E ele usava o que? No papel, cor de palha seca, ordenavam-se como desenho de letras ou coisa dita. Ele, como se ele estivesse desenhando, tipo, era uma coisa leve, uma coisa natural, certo? João das Letras é um texto literário. Qual o objetivo desse tipo de texto? Informar os leitores sobre os acontecimentos recentes, emocionar os leitores por meio de linguagem e temas criativos, ensinar os procedimentos para fazer determinada atividade, e ali ficou um pouquinho apagado, mas é defender um ponto de vista sobre um assunto atual. Acompanha no seu livro, tá, pessoal? Qual que é o objetivo desse texto, então, literário? É emocionar os leitores por uma linguagem e tema criativo, né? O texto literário tem um modo especial de expressar ações e ideias. Marque no texto, de acordo com as cores, um trecho que faz uma comparação.
essa questão 31 você vai fazer e a prof quer ver a foto lá no portal, beleza? Então, você vai fazer o quê? Você vai voltar lá no texto da página 52 e vai marcar de amarelo o trecho que faz uma comparação, de vermelho o que tem uma sequência emocionante de ações, de roxo dá uma característica animal a um fenômeno da natureza, de verdinho provoca uma reflexão e de azul dá um objetivo humano a algo que não é uma pessoa. Tem todas essas características, todas essas ideias e ações lá no texto. Então, você vai voltar lá e vai fazer isso daí, pintar ali de acordo com essa legenda, certo? Localize o seguinte trecho no texto e responda as perguntas. Ora essa, que ironia! Perder tempo não pode, mas vai atrás de quem nada faz. Ora essa, que ironia! Perder tempo não pode, mas vai atrás de quem nada faz. Essa parte do conto é uma fala ou um pensamento? O que você acha? Explique sua opinião aos colegas e depois escreva na linha abaixo. É o que? Possivelmente é um pensamento. Por quê? Além de não estar marcado pelo travessão, lembra que o travessão ele é um sinal de pontuação que vem antes da fala do personagem? Antes de uma conversa? Então, além dele não estar marcado pelo travessão, como é uma repreensão ou crítica, assemelha-se, mas a algo que passou pela mente do personagem, certo? Então, assim, a gente dá a entender ao ler o texto que é um pensamento que o personagem teve, certo? Quem disse ou pensou isso? Seu Manuel, o padeiro. Para quem foi direcionado esse trecho? Ao senhor Garboso, que chegou de carro e perguntou pelo João das Letras. Então, ó, quem disse ou pensou? Quem disse ou pensou essa frase aí? Ora essa, que ironia! Perder tempo não pode, mas vai atrás de quem nada faz? Quem que falou? Foi o seu Manuel. E para quem que ele falou esse trecho aí? Para quem que foi direcionado, né? Não falou. Quem pensou? Para quem que ele pensou falando? Ele pensando em quem? Ao senhor Garboso, que chegou de carro e perguntou pelo João das Letras. Lá na página 55 tem uma frase bem legal para a gente pensar. Você acha correto julgar o valor e a importância das pessoas por causa da profissão delas? Por quê? Então a prof quer que você pense nisso. Já pensou nisso? Ficar julgando e dando valor às pessoas de acordo com a profissão delas? Ah, se é um doutor, ela é mais importante. Se é uma pessoa que trabalha com o serviço braçal, por exemplo, um construtor civil, ele não é tão importante assim. Então, a gente tem que refletir nessas questões aí do nosso dia a dia, né, gente? Beleza? Não esquece, então, de responder tudo certinho, fazer a pintura lá da atividade 30, certo? Lá no texto, e depois postar no portal para a prof corrigir.